Futuros imigrantes, muito bom dia. Quarta-feira agora, o jornal mais popular e mais vendido aqui na Galícia, o La Voz de Galícia, colocou lá em letras garrafais, matéria de primeira capa e logo na sequência, todas as informações que ele tinha acerca do que está acontecendo aqui e fora da Espanha com relação à lei de memória democrática. Está lá La Voz de Galícia falando que milhões de descendentes estão fazendo a solicitação. E o que isso está acarretando para o sistema público, para o serviço público em geral. Não só a ponta da lança, lá no consulado, como também depois aqui, Ou seja, já é espanhol e agora? Bom, o jornal efetivamente é um jornal galego, tá? E ele tem um foco direto ali na Argentina, que é onde está a maior concentração de galegos que são residentes no exterior e dos descendentes desses galegos que seguem no exterior. O que o jornal fala aqui é algo bem conhecido, principalmente aí dos meus clientes de São Paulo, A primeira parte da matéria é algo que, assim, eles têm, como eu disse, eles têm o foco na Argentina, pela quantidade de galegos na Argentina, mas é algo que a gente já conhece muito bem. O que acontece? Cada consulado tem uma forma de administrar o seu dia a dia, ou seja, como é que nós vamos trabalhar. Então, o cônsul, quando ele é empossado, efetivamente, ele não pode virar as costas para as leis, mas ele é o cargo máximo do registro civil, ele é o cargo máximo da polícia, ele é o cargo máximo do judiciário, ele é o cargo máximo da administração interna, digamos assim, o síndico do consulado é ele, o cacique da tribo em cada consulado é o cônsul, não tem jeito. E aí cada um determina como é que vai ser o trabalho no dia a dia, quem vai fazer o que e como vai fazer, tá? Nesse sentido, a gente está tendo aí uma divergência, sobre como fazer o agendamento, sobre o tempo do agendamento, o que é necessário no primeiro momento em que você apresenta o seu pedido, bem como o que é que tem que ser apresentado logo depois de deferido o pedido. Alguns consulados já pegam logo toda a gama de documento e resguardam com eles. Outros pegam todos aqueles documentos e depois de um tempo chamam a pessoa e devolvem os documentos originais, ou seja, faz a digitalização, joga no sistema do Ministério da Justiça e aqueles papéis retornam para a pessoa. E isso daí, quando acontece, normalmente leva pelo menos 2 meses, tá? Na sequência, você tem outros consulados que também só recebem o mínimo. Então, assim, é só o mínimo na hora de fazer o pedido. E depois, quando a pessoa for espanhol, efetivamente, volta lá e completa todo o seu registro civil com as informações e apresentando os documentos, Então, cada gestão interna diz como é que vai ser esse ponto. O que é certo e o que está sendo destacado aqui no jornal é uma coisa que, por exemplo, está sendo muito notada em São Paulo, tá? O jornal fala que Buenos Aires não está conseguindo dar conta, nem mesmo na parte de agendamento, ou seja, na hora de agendar, eles já estão tendo dor de cabeça, O argentino, quando tenta fazer o pedido dele, ele já começa a sofrer só para ter um dia para ir lá pedir. Isso está muito comum no Brasil também, em especial em São Paulo. Eu costumava dizer aqui que dentre os consulados da Espanha em solo brasileiro, que Salvador talvez fosse o mais lento, talvez fosse digamos assim, o mais tacanho, o que exigia mais coisas para você pura e simplesmente chegar no balcão e falar, poxa, está aqui minha documentação, vim fazer o meu pedido. Esquece, São Paulo já passou ele assim com grande distância, São Paulo com certeza já está pior. Existe hoje um sistema que se faz um pedido por e-mail para ter um acesso a uma área restrita do site e aí depois que você tem acesso a essa área restrita do site é que você vai poder fazer efetivamente o agendamento, tá? Esse trâmite inicial ali, ou seja, quero meu acesso para pedir o agendamento, deveria acontecer aí em questão de poucos dias, logo já passou para 30, hoje já se espera 60 e em 60 São Paulo não está cumprindo, tá? Então, assim, entendam que, assim, todos nós que estamos trabalhando com isso,
todos os que estão querendo somos solidários. Eu acredito que qualquer um aí que tenha um mínimo, né, enfim, de bom senso, tá também naquela coisa, poxa, é lamentável, mas não está tendo o que fazer, tá? O número de pedidos está muito superior ao que o próprio governo pode absorver. E isso daí está causando atraso. Então, assim, é normal, lamentavelmente normal, o atraso, tá? Não tem um problema grande. E uma observação a se fazer é que, por exemplo, São Paulo avisa desde sempre, tá? Que se ficar enviando e-mails pedindo a solicitação, ele vai travar e vai jogar aquele teu e-mail para um spam e não vai ser lido. Então, assim, por favor, entendo a agonia de vocês. Se resolverem, vou lá reclamar, é efetivamente ir lá reclamar. Não faça um e-mail em sequência pedindo, reclamando do outro e-mail que não foi atendido, porque você vai gerar um problema maior, tá? Uma segunda observação que o jornal traz está exatamente ligado ao e depois, né? Ah, agora eu sou espanhol. E aí? Bom, e aí? Os meus clientes aqui sabem, tem muita coisa a ser feita, porque existem muitos benefícios que a Espanha pode lhe conceder, desde que você siga, né, colocando toda a sua vida em ordem em relação à Espanha. Ontem, em especial, eu falei com a Daniela, e ela lá já, como ela vai fazer por Brasília, quando você entra no site, já tem inclusive a ficha de inscrição como residente. Eu falei, olha, essa lamentavelmente não vai dar para preencher agora, porque primeiro a gente tem que ter as informações do nascimento dele, que ainda não foi lavrado, né? Você vai fazer o pedido agora, vai ser lavrado o nascimento, e aí sim pode-se fazer essa inscrição. Então, todo o sistema está embolado. Alguns se antecipando e outros não. Do lado de cá, quando a pessoa chega, por exemplo, ela tem direito a uma série de benefícios, de incentivos financeiros para vir para a Espanha. Entendam que você nunca veio na Espanha. Nunca. Nunca pisou na Europa, melhor até dizendo. Mas se você é espanhol e vai viver na Espanha, você é considerado um imigrante retornado e você tem um aporte financeiro do governo a seu favor. E até esse sistema hoje está colapsado. O mais básico aqui está colapsado, está com um mega atraso. Por quê? Tem muitas pessoas que já têm a nacionalidade. Tem pessoas que têm o direito à nacionalidade naturalmente, os filhos, né? Que é um processo muito mais simples. E essas pessoas estão vindo para cá e pedindo os seus documentos, como uma carteira de identidade, que aqui chama-se DNI. Então, o sistema todo está encharcado, está complicado. Então, entendam, não é um problema efetivamente seu, é um problema de todos. Lamentavelmente, a máquina pública não tinha suporte para a demanda. Estima-se que da Galícia, só da Galícia, tenha-se 500 mil, cerca de 500 mil pessoas com direito. É muita gente. Isso está refletindo no mundo inteiro. Lamento que tenha a demora, lamento que seja complicado, mas assim, não há nada de errado. Não há, quer dizer, é errada a demora, mas não é uma coisa, não é um problema particular seu, é um problema geral da Espanha. Desde a emissão de certidões aqui, está muito lento, tá? E a gente vê que assim, literalmente afunila e depois arrebenta a tampa, porque a gente faz 50 pedidos num dia, fica 2 semanas sem receber nada, quando recebe 70. Algumas ficaram para trás daquela semana e tudo mais. E também agora o agendamento aqui para fazer a documentação pessoal também já está complicado. O pedido para os benefícios sociais também já está complicado. Está tudo embolado. É assim mesmo. Não desistam. Não esquece que mesmo com isso, ainda não foi concedida a extensão da lei. Ou seja, limite, 21 de outubro de 2024. Brasileiros, Ultreia.